Já vê se o Deus vai falar. Escuta, Israel, já vê se o Deus vai falar. Fala, Senhor, já vê, Israel, quer te escutar. Fala, Senhor, já vê, Israel, quer te escutar. A sabedoria, fiquemos de pé e escutemos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco E com vosso Espírito. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Estejamos atentos. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram de verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Quando vier o Paráclito, o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Tenho ainda muitas outras coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso eu vos disse: o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Fiquemos atentos à sabedoria do Senhor. Tem um canto próprio para o dia de hoje, chamado Sequência. É um poema escrito lá no início da igreja e tem tudo a ver com a festa de hoje.
Espírito de Deus, enviai do céu o raio de vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma a hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei-los bendita chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nem o bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai o escuro, o frio aquecei. Dai a vossa luz que espera e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Amém. A voz Espírito divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. A nós descer divina o amor de Jesus. Podemos sentar? Buscando entender a festa de hoje, Jesus se encontra com seu corpo, sangue, alma e divindade no céu, sentado à direita de Deus Pai, como nos ensina a Sagrada Escritura. Jesus também se encontra com seu corpo, sangue, alma e divindade no sacrário, na sua presença eucarística, na aparência de pão. Lá está Jesus com o seu corpo físico, corpo, sangue, alma e divindade. Porém, olhando as cartas de São Paulo, nós encontramos São Paulo fazendo uma comparação da igreja com o nosso corpo. E São Paulo, então, nos ensina dizendo que esse corpo tem uma cabeça. A cabeça desse corpo é Jesus. E cada um de nós batizado é membro deste corpo, faz parte deste corpo. E São Paulo chama de corpo místico de Jesus Cristo.
Esse corpo de Jesus Cristo é a igreja, é o conjunto de todos os batizados. Lógico, batizados validamente na igreja. Então Jesus tem dois corpos? Não, não é isso que eu falei. O corpo místico de Jesus é a igreja. É como se Jesus estivesse revestido de um outro corpo. Esse corpo que é a igreja. Nós formamos, como igreja, o corpo de Jesus. Como assim? Jesus prometeu no Evangelho: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Portanto, Jesus se faz presente na igreja, presente na Eucaristia e presente em cada um de nós. Mas como eu vou achar isso na Escritura? Quando Jesus fala: tudo aquilo que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que estáis fazendo. Portanto, Jesus, através do nosso batismo, se encontra presente no meio da igreja e nós fazemos parte desse corpo de Jesus Cristo. Para entendermos isso, quando você toca o dedão do pé na parede, numa pedra, no pé da mesa, no canto do móvel, o teu corpo todo sente. Você não dá com o dedão, né? E depois diz assim: foi só o dedão, não tem problema. Não, não. Você bate o dedão, você tem toda uma reação. Toda uma reação. Alguns até falam um monte de bobagens. Falam palavrão. Então, se você dá com o dedão, teu corpo inteiro sente. Não é só o dedão, não. O dedão faz parte do teu corpo. Se você puxa um fio de cabelo, teu corpo inteiro sente que aquele fio de cabelo, algo tão pequeno, né? Tão insignificante, mas dói. O corpo inteiro sente a dor. Da mesma forma, esse corpo de Jesus que é a igreja, quando alguém peca, quando alguém cai, quando alguém deixa de ir para a igreja, quando alguém não vive a sua fé, a igreja toda está prejudicada. Para entender melhor, vamos lá. Alguém que está doente com câncer. O que é o câncer? Senão uma única célulazinha que você não enxerga a olho nu. Uma única célulazinha que fica louca, que fica doente, e começa a crescer, de maneira
estupenda, começa a crescer de maneira violenta e começa a sugar tudo aquilo que o organismo tem de bom. Começa a sugar as proteínas, as vitaminas, os sais minerais. Por isso que quem é doente de câncer, normalmente emagrece. Emagrece, fica anêmico, até que, quando não tem mais nada para ser sugado, a pessoa morre. Mas é uma única célula que provoca tudo isso. A igreja hoje, a igreja está doente, porque tem tantos cristãos batizados que não se preocupam mais em viver a sua fé. Joga uma pergunta, não é para todos, mas joga uma pergunta. Quanto tempo faz que você não procura o sacramento da confissão? O pecado é doença. O sacramento da confissão é o único remédio para o pecado. Ah, mas eu aprendi que a gente pode confessar com Deus. Não pode, não. Acabamos de ler no Evangelho. Jesus soprou sobre aqueles 12 homens e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês apóstolos, perdoarem os pecados, serão perdoados. Aqueles a quem vocês não perdoarem, não serão perdoados. Portanto, nesse momento, Jesus trazia esta bênção, esta graça de Deus, que se chama sacramento da confissão ou penitência. Está ali no Evangelho. Ah, mas a gente confessa com Deus. Não, mas não é assim que Jesus ensinou. Acabamos de ler o Evangelho. Você tem que procurar o padre. Ah, mas o padre vive uma vida assim, mas o padre é isso, mas o padre é aquilo. Não importa. Se ele é padre, se ele é sacerdote, mesmo que ele faça o que ele quiser fazer, é problema dele com Deus. Mas ele é o veículo do perdão de Deus para nós. Não importa a vida particular, a vida pessoal do padre, isso não interessa. Interessa que ele foi ordenado sacerdote para duas coisas de maneira especial. O padre é ordenado sacerdote para manter a Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade, para a comunhão dos fiéis, para a nossa adoração. Por isso Jesus está vivo no sacrário. E para perdoar os pecados. O padre é ordenado padre de maneira especial para essas duas coisas. Portanto, essa história de confessar com Deus não é doutrina da igreja. Não está no catecismo da igreja, não é aquilo que a igreja crê há mais de 2000 anos. Confessar diretamente com Deus é doutrina protestante, não é católica. Ah, mas não é
igreja também? Não, não é igreja. Todas as igrejas protestantes são seitas. Qual é a doutrina da igreja, então? A doutrina da igreja é esta: fora da igreja não há salvação. Fora da igreja não há salvação. Por quê? Porque só a igreja tem os meios necessários para você se salvar, para você ir para o céu. Mas qual igreja? Olha, essa doutrina é a doutrina da igreja há mais de 2000 anos. Fora da igreja católica, apostólica, romana, não há salvação. Por quê? Porque todas essas outras igrejas não têm os meios necessários para a gente ir para o céu. Pode rezar, pode fazer adoração, vigília, pode ler a Bíblia inteira 200 vezes, pode ficar horas e horas de joelhos. Se você não confessa seus pecados, não recebe Jesus da Eucaristia, tem salvação não. Mas todo mundo que vai nessas outras igrejas não vai para o céu, é problema de Deus, não é nosso. Não nos cabe julgar, mas nos cabe anunciar o Evangelho. Nos cabe falar aquilo que é a doutrina da igreja há mais de 2000 anos. Todos os grandes avanços, por exemplo, da ciência, saíram de homens da igreja. Uma porção de estudos científicos foram feitos por sacerdotes. Toda a teoria da genética, né? A genética, que depois foram descobertas outras coisas a partir daí, não é? O teu DNA e todas essas coisas foram sendo descobertos depois que se descobriu a genética. Mas quem descobriu a genética? Foi um monge católico, padre. E se a gente fosse procurar na história, quantas coisas foram descobertas por sacerdotes, de maneira especial por monges, que estudaram, pesquisaram e descobriram. Por quê? Porque são homens de Deus. Porque estudaram, não só, preste atenção nisso, não estudaram, não só para ter conhecimento, mas para ter um conhecimento iluminado pela sabedoria. Sabedoria é dom do Espírito Santo, é um dos 7 dons. Com homens de Deus, homens que rezavam, chegaram pelo estudo ao conhecimento, mas Deus lhes deu a luz do Espírito Santo, que se chama sabedoria, conhecimento. Sem sabedoria não vale absolutamente nada. Nada.
precisamos, como homens e mulheres de Deus, precisamos na nossa vida os dons do Espírito Santo. Para tudo aquilo que nós fazemos na vida. Podemos ter o mais profundo conhecimento científico. Se não tivermos a sabedoria, não vale nada. Nada. Conheci um grande médico, falecido já, um grande médico chamado Dr. Levi. Dr. Levi, psiquiatra e psicólogo. Então, enquanto ele era vivo, algumas situações que apareciam nos dependentes, a gente levava para o Dr. Levi. Dr. Levi, um grande homem de Deus. Ele tinha seu consultório, e no consultório dele ele tinha 2 salas. Uma das salas, ele fazia o atendimento. E procurava durante o atendimento, ele descobrindo se a pessoa tinha fé, acreditava em Deus, alguma coisa. Durante as sessões de atendimento, ele procurava evangelizar aquela pessoa. E em muitas situações, ele levava, depois do atendimento, levava a pessoa para uma outra sala vizinha. Nesta sala vizinha, era como uma pequena capela. Onde ele rezava com as pessoas. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele dava como remédio que durante 15 dias a pessoa lesse 3 vezes por dia um determinado salmo, um determinado texto da Sagrada Escritura, um determinado texto do Evangelho, um determinado texto de alguma das cartas de Paulo, de João, de Pedro, enfim. E junto, porque ele era médico, ele também receitava, quando extremamente necessário, receitava alguma medicação. Mas junto com a medicação, até a próxima consulta, receitava que a pessoa lesse determinado trecho da Escritura. Grande psiquiatra de São Paulo, bastante reconhecido no meio médico, já morreu, já faz alguns anos. Veja, ele aplicava o conhecimento científico da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, mas todo esse conhecimento
iluminado pela sabedoria. Pela sabedoria. A ciência por si só não presta para nada, não vale nada. Só o conhecimento é bom, é interessante, mas só o conhecimento não funciona. Precisa da sabedoria. No caso específico do Dr. Levi, ele aplicava outros dons do Espírito Santo no atendimento. O outro dom se chama discernimento. Discernimento dos espíritos. O que esta pessoa possui é uma doença física. É algo neurológico? É algo só psicológico? É algo, sei lá. Mas ele aplicava o discernimento dos espíritos, o discernimento da origem daquele problema. Discernir. Discernir é saber o que é. Se é um problema físico, se é um problema mental ou se é um problema espiritual. E conforme o discernimento, a gente vai orientar o tratamento. Há um outro grande médico na história da medicina, chamado Dr. Viktor Frankl, um homem de fé, psiquiatra e psicólogo. Que também descobriu uma forma para atender as pessoas.
de todo o processo de restauração. O primeiro dom é o dom da sabedoria. A sabedoria para poder abordar, para poder conversar com o dependente e com a família. A sabedoria para saber como e o que perguntar. E conseguir enxergar além das palavras. Portanto, nos nossos núcleos, os coordenadores precisam buscar, pedir, clamar para Deus que lhes dê sabedoria. Sabedoria, que é dom do Espírito Santo, para poder conduzir a sala, para poder coordenar a sala de nata, náfita, nafitinha. É preciso sabedoria para coordenar a sala virtual todas as sextas-feiras à noite. Não sei se nós já temos sala virtual de família também. Se não temos ainda, é necessário criá-la para que seja completo o tratamento via internet. Precisamos da sabedoria para coordenar a sala. O outro dom, não só para a sala, mas para o atendimento pessoal aqui, dos internos. Quem coordena, quem está à frente, o coordenador da comunidade, o monitor da comunidade, precisa, repito, é necessário, é obrigatório que ele tenha o dom da sabedoria para conduzir as várias situações que vão acontecendo durante o dia. Segundo dom, que faz parte do trabalho, do processo da comunidade, não só dos internos, mas também dos núcleos da sala. É necessário o dom do discernimento, saber discernir. Saber discernir. Por que que aquele camarada está agindo daquela forma? Por que que ele usa determinados termos quando fala na sala? Discernir. Saber discernir, saber entender, compreender, perceber a origem daquele problema. O terceiro dom é o dom da fortaleza. Por quê? Porque diante da sabedoria, discernindo aquela ou outra situação, é necessário tomar atitude. Tomar atitude. E a gente não pode tomar atitude assim, aleatoriamente, não. Precisa da fortaleza. O dom da fortaleza. A família, a mãe, a esposa, o filho ou a filha que quer ajudar o seu dependente, precisa da fortaleza para tomar atitudes. Percebe? Precisa ter a sabedoria e o discernimento para saber o momento e qual atitude tomar. E precisa da fortaleza para poder tomar atitude.
Não é fácil para a família a convivência e também não é fácil para a família tomar atitude com o seu dependente. Como hoje a palavra, eu vou colocar entre aspas, a palavra amor é mal usada, é mal compreendida e é desvirtuada, a gente imagina que quando precisa tomar uma atitude com o dependente, a gente fica pensando, mas se eu fizer isso eu não estou amando. Mas se eu impedir de entrar em casa bêbado e drogado, eu não estou amando. Imagina, vai passar a noite na rua, coitado, coitada. Vai passar a noite na chuva, vai passar frio. Meu Deus, que pena. Está vendo? Mas se você tiver sabedoria, o discernimento, saber o que fazer, e a hora certa de fazer a coisa, e tomar atitude, precisa da fortaleza, a fortaleza do Espírito Santo. Mas como é essa fortaleza? Olha, se você fechar os olhos, imaginar o Calvário, Jesus todo lascado, pendurado na cruz, você encontra que Nossa Senhora, a mãe dele, estava de pé. Por mais que doesse, por mais que ela sofresse, por mais que ela sabia que ela não podia fazer nada naquele momento, ela estava em pé, junto da cruz. Fortaleza, fortaleza do Espírito. Nossa Senhora sabia que aquilo era um momento, que aquilo iria passar. Ela acreditava na ressurreição de Jesus, o seu Filho, e isso lhe dava fortaleza. É a mesma coisa a você, familiar. Se você toma a atitude, usa o dom da fortaleza, com certeza você terá o seu dependente restaurado. Acreditar que aquela restauração é possível, fazer a sua parte. E qual é a sua parte? A sua parte é fazer o seu tratamento. Você, como familiar, está muitas vezes mais prejudicado ou prejudicada do que o seu dependente e precisa tratar aquilo que se chama codependência. Precisa tratar, precisa frequentar uma sala. Mas onde eu moro é longe para ir na sala da CCV. Não tem problema, vai numa sala de Al-Anon, né? A sala dos familiares dos alcoólicos anônimos. Vai numa sala de Al-Anon, é a sala da família. Lá você vai receber ajuda, lá você vai receber o que precisa para ter a fortaleza de tomar atitude com o seu dependente. Irmão, e nós que ficamos aqui internados, que participamos da sala, a mesma coisa. A mesma coisa. Você precisa da sabedoria para saber como conduzir a sua vida nova. Você precisa do discernimento para saber aquilo que pode e aquilo que não deve fazer. E precisa da fortaleza.
para fazer aquilo que pode e não fazer aquilo que não deve. Ou seja, precisa muita fortaleza para evitar o primeiro gole. Precisa muita fortaleza do Espírito Santo para evitar o primeiro contato com qualquer tipo de droga. Precisa do discernimento e da sabedoria para ver quais são as coisas que me levam à recaída, os lugares que eu não devo mais frequentar, as amizades que eu não devo mais ter. Às vezes, por questão de educação, a gente fala bom dia e boa tarde. Mas cada macaco no seu galho. Então, preciso da sabedoria, preciso do discernimento, sabedoria para viver uma vida nova, para viver um relacionamento novo com a família, com as pessoas, ou aqui dentro da comunidade. Você não pode mais agir da mesma forma. Precisa do discernimento e da sabedoria e da fortaleza para saber o que é que eu devo assistir na televisão e aquilo que eu não posso assistir na televisão. Se você que está internado aqui já está passando por um sufoco, um perrengue, porque não é fácil viver em comunidade, principalmente com pessoas tão diferentes, né? Com educações diferentes, com a cabeça diferente. Agora imagina se você senta para procurar no YouTube um filme. Você bota um filme de violência, um filme de guerra, um filme onde está cheio de porrada um no outro, um filme onde tem uma porção de mulheres se demonstrando, homens e mulheres se esfregando. É lógico que a sua cabeça não aguenta. Você é ser humano, cara. Se você não muda as atitudes, não muda o comportamento, não muda a cabeça, você não se restaura. Você não dá espaço para que Deus restaure você. E você que está aqui há mais tempo, no processo interno, deve fazer um trabalho de diálogo com seu companheiro e mostrar para ele que aquilo ali não é bom, que aquilo não ajuda, que aquilo não faz bem. São dois domingos que eu venho celebrar aqui, hoje é o terceiro, e que eu vejo que tem hóspedes que não estão na missa. Ah, irmão, eles estão ajudando na cozinha. Não! A missa é mais importante do que ajudar na cozinha. Tem uma pessoa que está lá trabalhando. No domingo, o hóspede tem que estar aqui na missa. É questão de disciplina. É obrigatório. Ah, mas ele disse que é crente. Não me interessa se é crente. Se quer ficar aqui na comunidade, tem que estar presente aqui na missa. E hoje, quando eu sentei ali durante as leituras,
eu vi hóspede passando lá para cima. Não, tem que estar na missa. É burrice colocar o trabalho lá na frente da missa. Nada antepor, ou seja, colocar antes, né, de Jesus. Jesus e a missa em primeiro lugar, trabalho depois. Se não dá tempo, atrasa o almoço, não tem problema. Mas não fique sem missa. Coordenador, monitor, seja lá quem for que está na frente, tem que estar atento a isso. Não pode deixar passar, não. Tem que estar atento quando o pessoal está rezando o terço, porque sempre tem um engraçadinho que gosta de fazer uma piadinha, gosta de fazer uma gracinha e vai atrapalhar a oração. Volta ao que eu falei no começo. Se você dá com o dedão e machuca o dedão e dói, o corpo inteiro sente. Se você não faz força no mesmo sentido, fica difícil. Sabe aquela história de a gente pegar uma corda comprida e colocar uma turma de cada lado, puxando a corda para um lado, puxando para o outro? Imagina se o pessoal desse lado aqui, né, 2 ou 3, resolvem puxar a corda no sentido contrário. Coitados daqueles que estão segurando, não é? Tem 3 cretinos fazendo força ao contrário. Não, todos têm que fazer força na mesma direção, para ver qual é o grupo que consegue puxar a corda e ganhar. Assim é na igreja, assim é na vida, assim é na família, assim é aqui na comunidade terapêutica. Fazer força no mesmo sentido. São 15, são 20, são 30, não sei. Estão reunidos para rezar o terço. E 1 ou 2 resolvem fazer gracinha durante o terço. Vai atrapalhar todo o grupo. Você não tem direito de atrapalhar o grupo, não, meu irmão. Você merece um pé no traseiro. Por quê? Porque você está fazendo o papel de diabo, Satanás, aquele que divide. E lá na televisão, 2 ou 3 resolvem assistir um filme que não convém, não vai ajudar em absolutamente nada, não vai te trazer nenhum conhecimento, ao contrário, vai trazer para fora os seus instintos, vai trazer para fora a sua parte animal. Esses 3 ou 4 não estão ajudando. Por isso é necessária a disciplina. Por isso é necessário que o monitor saiba chamar a atenção com sabedoria. Saiba ser firme com a fortaleza do Espírito Santo, usando o discernimento. E eu não posso chamar a atenção de todo mundo da mesma forma. Com alguns é mais o diálogo, com outros é mais com firmeza. Mas sempre precisando de discernimento. Com este pode ser mais na conversa, no diálogo. Com esse daqui tem que ser com palavras um pouco mais duras.
com esse daqui precisa de uma atitude. Assim é a nossa vida, na vida do dia a dia. Tenho que ter sabedoria para viver bem, sabedoria para discernir com quais pessoas eu posso ter amizade e aquelas que bom dia e boa tarde só, mais nada. Sabedoria e discernimento para saber quais pessoas eu posso receber dentro da minha casa e aquelas que eu devo receber só no portão. E ter a fortaleza para ter a atitude. São 7 dons do Espírito Santo. Mas para nós, CCEV, esses 3 dons são importantíssimos em tudo aquilo que fazemos aqui. É importante para o coordenador, é importante para os diretores da CCEV, por isso, quando precisa tomar uma atitude, quando precisa fazer alguma coisa, reunir esses diretores, ainda que seja de maneira virtual, mas reunir os diretores, rezar, pedir a sabedoria para poder discernir e ter a fortaleza. A fortaleza para poder tomar atitude, a fortaleza para ir atrás disso, atrás daquilo, a fortaleza para saber dividir o trabalho, saber delegar, saber que eu não posso fazer tudo sozinho. Isso é uma atitude de sabedoria. Discernir quem é que pode me ajudar nisso, ajudar naquilo. E ter a fortaleza depois de poder cobrar, né? Aquilo que eu pedi ajuda, saber cobrar. Também preciso de sabedoria para saber cobrar. Também preciso de discernimento. Discernimento para saber como cobrar. Sabedoria e discernimento para poder acolher as pessoas. Quando a gente tem uma festa, quando a gente tem uma assembleia, quando a gente recebe os nossos irmãos da CCEV para um encontro, um grupo maior, para poder receber e atender um grupo que vem para fazer retiro. Sabedoria, discernimento, fortaleza. A sabedoria que me ensina, me ajuda a agir com caridade. Aquela caridade, né? Aquilo que eu gostaria que fizessem comigo, eu vou fazer com os outros. Lembrando que o grande carisma da comunidade é o acolhimento. Ter sabedoria para acolher. Acolher quem? Acolher Jesus na pessoa que vem. Tudo aquilo que vocês fazem ao menor dos meus irmãos é para mim que vocês fazem. Se eu acolho o mal, eu estou acolhendo o mal de Jesus. Isso faz parte da mística da CCEV, faz parte da espiritualidade da CCEV, faz parte da vivência da CCEV. Ninguém pode fugir disso, não. É assim que as coisas foram inspiradas.
fala uma grande bobagem, quando alguém vê alguma coisa, ouve alguma coisa, e diz, ah, não, isso é coisa do irmão. Não é do irmão, não. Não é do irmão, não. É fruto de vivência, é fruto de sabedoria. O regimento interno está cheio de sabedoria nele, discernimento. O estatuto da comunidade, o primeiro estatuto, foi fruto de muita oração. A gente se reuniu para rezar, fazer horas de adoração ao Santíssimo, para que surgisse esse fruto do estatuto, né? E a CCEV fosse oficialmente criada. Não é fruto da cabeça de ninguém só, não. Fruto de oração. E aquilo que é fruto de oração precisa ser usado com a sabedoria, o discernimento e a fortaleza do espírito. Em todo o atendimento. Quando a gente acolhe alguém, quando alguém vai ficar aqui, né, no processo de restauração interno ou no processo de restauração na sala de nata, na fita, na fitinha. Esses 3 dons são especiais no trabalho da comunidade. Lógico, a gente acaba usando os outros 4 dons também, mas de maneira especial no nosso trabalho, no nosso carisma, na nossa missão. Esses 3 são especiais. Tem ainda o dom da ciência, tem ainda o dom do temor de Deus. Faltam 2, quais são? Piedade. A fé. Qual é o outro? Piedade. Sabedoria, discernimento, fortaleza, ciência, palavra de ciência, fé e Temor de Deus. temor de Deus. Conselho. Hã? Conselho. O dom do conselho. Percebe? Na sabedoria, você vai usar a palavra, vai usar o dom do conselho. Para saber o que falar, como falar, etc. Percebe que os 7 dons são muito costurados um com o outro? Nunca a gente usa um dom sozinho? Não. O discernimento. Nós precisamos da palavra de ciência para poder discernir. Como seria essa palavra de ciência? Por exemplo, né? Estou atendendo alguém e nesse atendimento Deus me mostra, olha, aqui existe mais um problema psicológico que precisa ser cuidado. Olha, esse camarada, eu tenho que levar ele ali no SUS para ele ser atendido pelo psiquiatra e ver se ele precisa de medicação. Não, ele não tem problema psicológico grave, nem tem problema de psiquiatria, só obedecer a disciplina do dia a dia, beleza. Isso é palavra de ciência. Talvez um outro de vocês já viu, por exemplo, às vezes na missa o Senhor mostra
aquilo que ele está fazendo. Tem muita missa de cura e libertação aí, mas que não tem palavra de ciência, não tem discernimento, fica pela metade. Quando o Senhor cura, Ele mostra o que Ele está curando. Quando o Senhor liberta, Ele mostra do que está libertando. Quando o Senhor faz alguma coisa na vida de alguém, Ele mostra. Oração de cura, sem palavra de ciência, é circo. Oração de discernimento, sem a palavra de ciência, não funciona. Sabedoria sem o conselho, não funciona. Temor de Deus, sem aprender e ensinar. Deus em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas e depois o próximo como a si mesmo. Assim como eu me amo, eu vou amar meu próximo, seja ele quem for. Mas eu preciso discernir para saber até onde eu posso abrir a minha amizade, aonde está o limite. É o que eu falei. Tem gente que eu posso dizer bom dia e boa tarde, está de bom tamanho. Outros, eu posso receber no portão, né? Sentar ali na varanda de casa para tomar um cafezinho, bater um papinho. E outros, eu posso receber dentro de casa, né? Arrumar a mesa, colocar a mesa com café, com leite, com bolo, sei lá, né? Receber de uma forma mais efusiva. Eu tenho que discernir. Preciso sabedoria para ver até que ponto eu posso conversar, até que ponto eu posso me abrir com aquela pessoa, até que ponto eu posso, né, colocar a minha vida. Temor de Deus. Colocar Deus em primeiro lugar, depois as outras pessoas, a família, as outras coisas, tudo depois. Primeiro Deus, temor de Deus. Fé, acreditar. Acreditar contra tudo aquilo, contra toda a esperança, continuar acreditando. Estão vendo a tragédia lá no sul, em Porto Alegre, em volta de Porto Alegre, que se sabe, deve ser mais, existem 15 templos dedicados a Satanás. Rio Grande do Sul, o estado mais ateu do Brasil. Será que a tragédia vai levar essas pessoas para Deus? Deveria. Se elas tiverem sabedoria e discernimento, elas vão perceber. Vão perceber. Enfim, precisamos na nossa vida dos dons do Espírito Santo para vivê-la bem, vivê-la com equilíbrio e conquistar o céu. Eu não vos deixarei órfãos, fala Jesus no Evangelho. Eu não vos deixarei sozinhos. Eu enviarei o Paráclito. Eu enviarei o Espírito Santo para que ele vos ensine todas as coisas.
Mas onde está esse Espírito Santo? Se você foi batizado, está dentro do seu coração. A partir do seu batismo válido na igreja, a partir do seu batismo, São Paulo nos ensina, dizendo: não sabeis que sois um templo e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Esse Espírito Santo que não está longe não, está dentro do coração. Habita em você. Concluindo, São Paulo fala que a igreja é um corpo cuja cabeça é Jesus. Porém, um corpo sem a alma é defunto. Quando alguém morre, a alma foi embora. Então, quando você vai no velório, você não vai mais velar o João, a Maria, a Benedita, o Joaquim. Não, está só o corpo ali, eles não estão mais ali. A alma foi embora. Ou foi para o céu, ou está no purgatório, ou, infelizmente, no inferno. Mas não está mais ali, não. Ali só está a casca, a caixa, né? A casca. A pessoa não está mais ali. Então nós vamos lá, fazemos o velório para rezar pela alma daquela pessoa. A igreja é um corpo, mas esse corpo tem uma cabeça que é Jesus Cristo. Mas para que esse corpo tenha vida, para que a igreja tenha vida, é necessário que esse corpo tenha uma alma. A alma do corpo da igreja, o corpo místico de Jesus, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que move a igreja. Portanto, não devemos nos apavorar, não devemos morrer de preocupação por toda essa bandalheira que está acontecendo na igreja. Não, por quê? O Espírito Santo conduz a igreja. E o Espírito Santo vai levar essa igreja a ser aquela igreja que Jesus fundou, aquela igreja que Jesus deixou. No momento certo, o Espírito Santo joga tudo isso longe e faz com que a igreja seja aquilo que ela deve ser. Não essa porcariada toda que está aí, não. Só que Deus é eterno e Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Mas que Ele vai tomar uma atitude com relação à igreja, esse Espírito Santo vai tomar uma atitude, sim. Que o Espírito Santo governa a igreja com toda certeza. Vai chegar um momento onde tudo isso vai ruir por terra, né? Vai cair? Vai, lógico que vai. Nós é que temos que nos manter fiéis. Está vendo? É o dom da fé? Manter fiéis. Isso não é para sempre. Isso acaba. Que é obra do diabo, Satanás, o demônio, inimigo, o nome que você quiser dar. Satanás já está vencido por Jesus no alto do Calvário. Ele já está vencido. Se ele já está vencido, ele nunca terá a vitória. A vitória será sempre de Jesus. Temos que crer nisso, hein? Temos que colocar nossa esperança nisso. Jesus, porque Jesus é o Senhor. Senhor do céu e Senhor da terra. Senhor da nossa vida,
Senhor da nossa história, Senhor da nossa casa e da nossa família. E concluindo, nenhum de nós pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser que seja movido pelo Espírito Santo. Não dizer palavras, e palavra qualquer um fala, não é? Qualquer um fala. Vai dizer sentindo, sabendo, tendo consciência, pela fé, crendo de fato que Jesus Cristo é o Senhor, dando a Ele todo o poder que Ele tem no céu e na terra, dando a Ele o poder sobre a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus filhos, o meu dependente. Eu creio que o Senhor pode, porque Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. A última palavra sempre é do Senhor. Devemos crer nisso. Mas só podemos ter esta fé, só podemos crer desta forma, movidos pelo Espírito Santo. Não é movimento da nossa cabeça, da nossa inteligência, não. Mas é o Espírito Santo que está dentro de nós, que nos dá esta força de acreditar. Meu irmão, minha irmã, é simples. Você acha que se não fosse por obra e graça de Deus, e se não fosse pela força do Espírito Santo, você acha que a CCEV ainda estaria em pé? Absolutamente não. Com todas as falhas humanas, de diretores, de coordenadores que se deixaram levar por conversa mole e fecharam as salas, não é? Quando tanta gente, cada vez mais gente precisa de ajuda. Com todas as forças contra, você acha que a CCV estaria em pé? Não, não estaria não. Mas ela está em pé porque Jesus é o Senhor. Ela está em pé porque é uma obra do Senhor, não é obra humana. Não é obra do Fradão, do irmão Bernardo, não. Não é não. É obra de Deus. A única parte nossa é dizer sim para Deus. Mas mesmo para dizer esse sim, se não é pela força do Espírito, a gente não tem condição de dizer esse sim para Deus. Se não é movido pelo Espírito Santo, a gente não consegue nada. A CCEV é a obra de Deus, com certeza. Movida pelo Espírito, apesar de todas as dificuldades, é movida pelo Espírito. É consagrada ao coração imaculado de Maria, tenha certeza disso. Tem Nossa Senhora, que sempre está esmagando a cabeça da serpente infernal que quer destruir. E que luta muito contra a CCV, através das pessoas. Pessoas de fora, pessoas de dentro, através de ciúme, através de inveja, sei lá, de tantas formas que o demônio usa. Às vezes a gente faz algumas coisas achando que aquilo está certo e aquilo é bom. Mas se a gente rezar, a gente percebe que poderia ser melhor. Poderia ser melhor. E que nós somos comunidade. Comunidade significa partilha.
Comunidade significa dividir as coisas para que tudo possa acontecer. Comunidade significa que existe um grupo que vai na frente, mas tem que dar exemplo para quem vem atrás. Comunidade significa um grupo de pessoas que têm dons diferentes. Por isso, né? Por isso a gente saber dividir o trabalho, porque cada um tem um dom diferente. Cada um pode acrescentar alguma coisa com aquele dom que recebeu do Senhor. Todos nós temos dons. Todos nós temos os 7 dons. Mas o Senhor usa algumas pessoas de uma maneira mais forte, mais firme, com determinado dom. Tem pessoas que têm dom de cura, rezar pela cura das pessoas. Tem pessoas que têm o dom do discernimento, saber se isso é de Deus ou não é de Deus. Para onde ir, como caminhar, o que fazer, o que não fazer. Outras têm de maneira mais aflorada o dom da sabedoria, para dar aquela palavra, olha, é assim. Mas todos temos os 7 dons. Precisamos buscar qual é o dom que o Senhor quer que a gente use para trabalhar para Ele. Esses dons existem, esses dons estão na igreja, esses dons fazem parte da vida da igreja. E você, meu irmão, minha irmã, busque na oração qual o dom que o Senhor te deu. Um desses 7, com certeza, Ele deu, de maneira especial, mas Ele te dá os outros 7, né? Os outros 6, para você poder viver e ser feliz, para você poder viver e ser igreja, para você poder viver e conviver com as pessoas, para você louvar e glorificar o Senhor. Imagina, por exemplo, né? Se o padre, ele celebra, ele prega, ele canta, ele toca violão, ele toca o órgão, ele espanta o cachorro que entrou na igreja, ele vai brigar com o bêbado. Não dá, não dá. Cada um fazendo aquilo, né? Que tem condição de fazer. Daí a beleza da comunidade, né? A beleza da comunidade é quando a gente percebe que a gente sozinho não é capaz de tudo, não, mas que eu preciso da ajuda dos outros. Eu preciso dos dons que Deus deu para os outros, para que as coisas caminhem. E se a gente ficar tudo com a gente é pobre, a gente é pequeno, a gente não consegue. A beleza da comunidade, né? Por isso a igreja é comunidade. Porque é um balaio cheio de pessoas com dons. Cada um coloca seus dons a serviço e para a glória do Senhor. Amém. Professemos nossa fé. A página 3 do seu livro.